Vamos dar início ao nosso culto, lendo a palavra de Deus conforme se acha registrada na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, os versos 8 a 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, os versos 8 a 17. Diz-nos a palavra de Deus: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Assim temos lido a palavra de Deus. Oramos para que Ele a inscreva em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Vamos, neste momento, orar, confessando os nossos pecados. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a Tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à Tua presença. Mesmo assim, nos aproximamos de Ti, mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a Ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste instante, acompanhar o hino de número 14 do nosso Inário Novo Cântico. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz.
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz. Hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Quero convidá-lo a orar, intercedendo em favor da igreja, em favor do mundo que sofre com uma pandemia e em favor do nosso país que vive uma crise política. Oremos ao Senhor. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim, queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola. Um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado. Uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tudo novo, mas Cristo é suficiente. Conforme lemos, vamos pregar hoje, com base em Colossenses, capítulo 2, os versos 8 a 17. Os colossenses tinham ouvido a pregação do Evangelho. Eles tinham ouvido a mensagem da cruz, que Cristo morreu pelos pecados e que havia vida eterna para quantos crescem e haviam crido na salvação como um dom gratuito de Deus. Eles acreditaram na mensagem e eles foram salvos por Jesus Cristo. Entretanto, passado não muito tempo, eles começaram a olhar para outros sistemas religiosos. Eles olhavam para a filosofia grega, eles olhavam para o legalismo e o tradicionalismo. E um conjunto de normas que, se fossem seguidas por eles, eles seriam mais puros, diziam os judeus. E eles olharam os sinais e as maravilhas, ou seja, práticas ocultas e carnais. E eles começaram a buscar essas coisas.
essas coisas começaram a ser muito atraentes para eles. Paulo diz a eles: a razão por que estas outras coisas parecem tão atraentes é porque vocês não sabem o que vocês têm. Deixem-me demonstrar o que vocês têm em Cristo. E então, esse texto que trataremos nesta noite, fala sobre isso. Deixem-me mostrar o que vocês têm em Jesus Cristo. Você pode se identificar com os colossenses, pois eu identifico muita gente com a igreja de Colossos. Nos meus muitos anos de ministério, eu vi muita gente envolvida e dominada pelo emocionalismo, buscando outros movimentos que não tinham tanta base na palavra de Deus. Vi muita gente se desviar e depois seguir mais nenhuma igreja por causa disso. Vi muita gente se tornar legalista e começar a olhar se mulher vestia calça comprida ou se usava vestido ou saia. Vi muita gente olhar se mulheres cortavam cabelo ou não, se mulheres usavam batom ou não, e esse legalismo todo. Bem, Paulo está tratando disso aqui. E nosso mundo de hoje está buscando basicamente três coisas. As pessoas, como na filosofia grega, estão enamoradas do saber por causa do saber. Um mero academicismo. Eu me formei em um seminário, eu lecionei por volta de 35 anos em seminários e já visitei várias escolas de teologia. E tem sido muito bom, mas há um grande perigo no seminário. É o perigo de focalizar-se no academicismo e de buscar conhecer coisas sobre Deus, ao invés de conhecer a Deus. Você não pode orar por um diploma de teologia. Os livros religiosos são realmente vazios se não se cresce no relacionamento com Deus. Conhecer a Deus e andar com Deus é sempre mais importante. Então, o academicismo, só pelo academicismo, é um grande perigo, não resta dúvida. Conquanto a academia nos forneça muitas ferramentas para entender a palavra de Deus, para compreendê-la melhor e para aplicá-la melhor na nossa vida. Outros tendem para o legalismo e o tradicionalismo. Se alguns buscam academia por academia, outros buscam legalismo. E a igreja começa a fazer coisas de um modo porque é confortável e porque sempre fizemos isso daquele modo, e logo os rituais passam a ser sem significado, passam a ser vazios. E as pessoas hoje também estão procurando sinais e maravilhas. Isso não é novidade, não é mesmo? Querem ver as coisas sobrenaturais, um pouco de experiência mística. As pessoas se encantam com isso. Bem, eu estou descrevendo você. Você tem tendências para essas áreas? Nesse caso, então, eu quero lembrar do que nós temos em Jesus Cristo. Nós enfrentamos um perigo novo. No verso 8 nós encontramos assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo já abre com uma advertência de um perigo que os colossenses enfrentavam. Quantos perigos o povo de Deus enfrenta neste mundo! Quantas dificuldades, quantas lutas o povo de Deus tem que enfrentar neste mundo.
tem que passar neste mundo. Então, nós temos aí Paulo advertindo severamente, dando vários avisos ao longo deste capítulo. Primeiro ele diz assim, vejam aí, no verso 8, não deixe ninguém enredar vocês, envolver vocês nas suas artimanhas. Depois, não deixe ninguém julgar vocês, no verso 16. E depois no verso 18, não deixe ninguém desqualificar vocês, fazer vocês pensarem que não são salvos, ou que vocês sejam crentes de segunda classe. Não deixe que isso aconteça. É o que ele diz no verso 8, no verso 16 e no verso 18. Cada uma dessas advertências tem que ver com o mesmo perigo, mas com fisionomia, com um rosto diferente. O perigo é de você abandonar a plenitude de Cristo por causa de uma falsificação, por causa de uma máscara. Nós temos em Cristo uma plenitude nova. Então, nos versos 9 e 10, Paulo deixa isso muito claro. Ele diz assim, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E quando você olha para Jesus, você vê Deus, como o antigo pastor rural costumava dizer. Jesus é Deus com pele, Deus é transcendente, e Deus é santo, e Deus é eterno. Ele não se confunde com nada da sua criação. Essa história da mãe terra, não existe isso. Deus não é a natureza, Deus não é só uma força, Deus é uma pessoa, é uma pessoa. Eu gosto da definição de Sproul sobre santidade. Ele a define como sendo a diferença. Deus é diferente da criação. Ele é diferente de qualquer coisa existente. Ele está separado de nós. E ainda sem perder a sua santidade, Deus veio até nós na pessoa bendita e maravilhosa e incomparável de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Então a plenitude dele ainda estava lá, em Jesus Cristo. E Jesus nunca deixou de ser Deus, mas foi revestido de carne como nós. Então Jesus é Deus com pele, como dizia o velho pastor. O onipotente se tornou frágil e quebrável. Aquele que era maior que o universo tornou-se um embrião. E Deus, como nós nunca jamais poderíamos imaginar, tornou-se um feto. O Criador que nasce de uma jovem adolescente, aquele que é eterno, tornou-se cansado. O Deus imutável cresceu como filho de um carpinteiro judeu, aprendendo o ofício do seu pai. Viveu de forma humilde, nasceu e foi colocado em um coxo, em uma manjedoura, em um coxo. Então o onipotente tornou-se frágil. E quando os seus discípulos o encontraram, eles viram um pequeno rabino da Galileia, alguém que participava de festas, de casamento, que dormia quando estava cansado e que chorava quando perdia um amigo. Mas ocasionalmente, a sua deidade se manifestava. Houve vezes
como na tempestade do mar da Galileia, quando ele se levantou no barco e ordenou à tempestade que parasse. E a tempestade parou. Houve também uma vez quando ele chegou atrasado para um funeral. E então ele ordenou ao morto que se levantasse. E o morto obedeceu. Houve uma vez quando ele subiu ao monte para orar ao Senhor. E o Senhor, nosso Deus, desceu em uma nuvem para encontrá-lo. Este é Jesus. E esta é a plenitude de Jesus que você tem. Bem, houve ocasiões que o santo encontrou o humilde. A deidade entrou no tempo e no espaço. O sagrado encontrou o secular. Deus, em toda a sua plenitude, veio até nós. A sua plenitude ainda está aí. Toda a plenitude da divindade ainda reside em Jesus Cristo. E quando vamos a Ele, nós participamos em alguma medida dessa mesma plenitude. Isso é glorioso, inimaginável. Nós, seres pecadores, ser feitos à imagem e semelhança de Deus. Você já sentiu um vazio em sua vida? Um desejo interno que parece que nada pode preencher? Nós temos um vazio que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Nada mais ajudará a preencher este vazio. Nem dinheiro, nem estudo, nem riqueza, nem força, nem poder, nem posição, nada preenche este vazio, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Nós temos também uma identidade nova, nova criação. Quem é você? Bem, quando essa pergunta é feita, a maioria das pessoas tendem a responder com um nome, ou com um grau, ou com um número de série, de RG, ou às vezes respondem contando o que elas fazem. Eu sou dentista, eu sou médico. A Bíblia nos ensina que nós temos uma identidade nova em Cristo. Paulo descreve essa identidade de dois modos. Ele usa duas ordenanças separadas para referir-se a isso. A primeira delas é circuncisão. Está no verso 11. Diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Circuncisão era o sinal da aliança abraâmica, era um sinal colocado no corpo de Abraão e nos seus descendentes masculinos. Isso separou Abraão, isso tornou Abraão diferente. Era um sinal de fé, era um sinal de que Deus havia cortado Abraão deste mundo. Deus havia cortado Abraão deste mundo. Este era o sinal, unindo a outro mundo, unindo Abraão a outro mundo. Isso é o que aconteceu com você. Você foi cortado deste mundo e você foi unido a outro mundo. Bem, agora você diz, espera aí um minuto. Como a circuncisão poderia ter sido um sinal de fé se era feita em bebês que ainda não podiam crer? Não era um sinal de que o bebê tivesse fé. Era um sinal de que os seus pais tinham fé. Era um sinal de que o pai estava dizendo: nossa casa e nossos filhos são do Senhor. Nós os consideramos como filhos da aliança. Importante isso. Agora, aqui está o ponto que Paulo deseja levantar. Quando você veio a Jesus Cristo,
Você recebeu uma circuncisão. Não foi um corte físico no prepúcio. Foi uma operação espiritual. Você foi cortado de tudo o que você pertencia. Velha vida, velha maneira de pensar, velho destino. E você agora tem uma identidade nova. Está arraigada em quem e no que? Cristo. Está arraigada em Cristo. Você foi unido com Cristo. E agora isso dá cor a tudo que você é. Então você tem uma identidade nova. Você não é mais apenas um pai. Agora você é um pai crente. Você não é mais apenas uma esposa. Agora você é uma esposa cristã. E tudo que você fazia na vida, agora você faz para Jesus Cristo. Seu salário pode não ter mudado, mas o seu verdadeiro patrão mudou. Você é de Jesus Cristo. Tudo que você faz deve fazer como para Jesus Cristo. Ele é o seu patrão e ele vai dar um pagamento, vai dar, enfim, a você o seu galardão. Como tudo isso aconteceu? Foi através de um novo batismo. Esse é a segunda figura usada por Paulo aqui. No verso 12, no capítulo 2 de Colossenses, ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando você pensa na palavra batismo, você pensa em alguém molhado. Agora, eu não vou tratar se você deveria borrifar ou se seria melhor mergulhar. Isso não é realmente importante aqui. O que é realmente importante é o significado que está por trás do batismo. Qual o significado do batismo? A ideia por trás do batismo é de identificação. Quando você é batizado em um grupo religioso, você está sendo identificado com esse grupo. Assim foi o batismo de João Batista. Jesus foi batizado porque Jesus se identificou com a mensagem de João. O batismo do Espírito é quando nós nos identificamos com a obra de Jesus Cristo e o Espírito nos leva para a salvação. Aquilo que a circuncisão era para o crente do Antigo Testamento, o batismo é para o crente do Novo Testamento. A propósito, é por isso que batizamos nossas crianças. Nós estamos tomando o ensino da antiga aliança e o ensino dos apóstolos sobre a nova aliança, conforme Atos 2:39, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bem, você vê aí um paralelo entre os versos 12 e 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Quero chamar a sua atenção para isso aqui. Veja no verso 12, da morte, e no verso 13, para a vida. Então, no verso 12 e 13, da morte para a vida. Da morte, verso 12, ele diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, para a vida. Aí ele diz no verso 13: vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos.
Da morte, verso 12, quando você estava morto em suas transgressões e incircuncisão de sua carne, para a vida, no verso 13, ele o reviveu juntamente com ele, perdoando todas as suas transgressões. Há um relacionamento, uma correlação entre circuncisão e batismo, inegável isso. Ambos apontam para o fato de que houve um tempo quando você estava espiritualmente morto. Ambos apontam para a obra salvadora de Jesus Cristo. E ambos apontam para a nova identidade que temos nele, que temos em Jesus Cristo. Pois bem, além de uma nova identidade, nós temos também uma nova vitória. Nós podemos ver isso nos versos 14 e 15. Diz assim: tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bem, quando Jesus morreu na cruz, pareceu a todo mundo que os poderes de Satanás tinham prevalecido, tinham vencido. O Filho de Deus foi pregado em uma cruz. Os inimigos de Cristo, alegrando-se e zombando dele, parecia que Cristo tinha sido derrotado. Ladrões foram crucificados à sua direita e também à sua esquerda, rindo dele. E até mesmo o governador estava escarnecendo da inscrição na cruz, como se dissesse: isso é o que eu penso sobre o conceito de rei dos judeus. Você se lembra da inscrição? Nela estava escrito assim: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Os líderes judeus não gostaram disso. E eles pediram a Pilatos que a mudasse, mas ele não a mudou. E permaneceu dessa maneira, permaneceu assim. Era o costume daqueles dias escrever os crimes pelos quais um criminoso era condenado e estava sendo executado na cruz, onde ele era pendurado. E isso servia como uma advertência a quem pretendesse entrar pelo mesmo caminho. Qual foi o crime de Jesus? O crime dele foi ser rei. Foi de cuidar dos pobres? O crime de Jesus foi de alimentar os famintos? Foi de curar os enfermos? Foi de solidarizar-se com os enlutados? Foi de dar vista aos cegos? Por que razão crucificaram a Jesus? Porque ele era o rei, porque ele era o rei dos judeus e porque ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas você precisa saber que havia outra inscrição colocada na cruz naquele dia. Tinha outra coisa escrita que foi colocada na cruz naquele dia. Era uma inscrição que não podia ser vista por olhos humanos. Era a inscrição consistindo dos decretos contra nós e que eram hostis a nós. Era a inscrição de nossos pecados, está dito aí no texto que lemos. Não perca isso, seus pecados foram pregados na sua cruz, na cruz de Jesus. Isso indica que ele morreu por você. Ele morreu por seus pecados. Isso não tem preço. Cristo morreu. Isso é história. Ninguém pode negar isso. Cristo morreu por você. Isso é salvação. Veja lá. Cristo morreu. Isso é história. Cristo morreu por você. Isso é salvação. Então, um estudante estava fazendo uma prova na faculdade e ele escreveu na sua prova assim: só Deus poderia passar nesta prova. E quando ele recebeu a prova de volta do professor, o professor tinha escrito: Deus tiraria um 10, mas você tirou 0. Ok, Cristo passou na prova.
e cravou seus pecados na cruz. Ele passou na prova por você. E então ele disse: não tem mais provas, está aprovado. Bem, além de tudo isso, nós temos uma nova liberdade em Jesus Cristo. É muita coisa que temos em Jesus Cristo. São muitas bênçãos que temos em Jesus Cristo. São incontáveis, inumeráveis. São fantásticas e maravilhosas. Mas nós temos uma nova liberdade, como podemos ver nos versos 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós notamos aí no verso 14 que o escrito da nossa dívida foi pregado na cruz de Cristo. Agora Paulo diz: não deixe que alguém tire esse escrito da cruz e julgue você por causa disso, por causa dos seus pecados. Você foi libertado. É isso que significa: você foi salvo. A dívida foi paga. Sua relação com Deus não é mais com base em sua obediência à lei. Não é mais. Eu estou dizendo que você já não precisa obedecer à lei? Não estou. Mas eu estou dizendo que quando você segue a Cristo, você está obedecendo à lei, porque ela é personificação de Jesus Cristo. Jesus é a lei. O que é a lei? Você já imaginou um mundo sem leis? Se não tivesse leis de trânsito, como seria possível andar em São Paulo, dirigir em São Paulo? Bem, as leis são os melhores conselhos de um pai sábio para que um filho querido seja bem sucedido. Isso é uma definição de lei. Os melhores conselhos de um pai sábio para um filho amado, para que ele seja bem sucedido. Então imagine a lei como uma grande tela. Nela está projetada uma imagem de Jesus Cristo e uma imagem da justiça de Deus. E como resultado da cruz, nós atravessamos a tela para achar Jesus Cristo, o originador da imagem. Bem, isso significa que em Cristo nós temos um novo nível de vida. Antes tínhamos ordenanças, agora temos a palavra viva, agora temos a palavra de Deus. O padrão não é mais uma longa lista de não faça. Se a espiritualidade fosse medida pelo que você não faz, então o seu gato, sem dúvida, seria a pessoa mais espiritual em sua casa. Não é assim. Nós somos salvos pelo que Cristo fez por nós, não pelo que nós fazemos, não por obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus. O padrão novo é Jesus Cristo, e ele diz a nós: você me segue. Depois você vai onde eu for, você faz o que eu faço, você vive o que eu vivi, você ama como eu amei. Esse é o nosso padrão, Jesus Cristo, e ele é suficiente. Pergunta: Jesus guardou a lei? Sim, ele fez isso. Ele fez porque ele era a lei. Isso faz parte daquilo que foi a reforma. Era Cristo ao invés da tradição, era fé ao invés de filosofia, era liberdade ao invés de legalismo, era o reconhecimento de que Cristo pagou a dívida por nós e de que nunca poderemos retribuir isso. Bem, deixe-me contar uma história. Um menino foi ao museu do Ipiranga, dirigiu-se ao guarda e disse: eu quero comprar este museu. O guarda disse: filho, quanto dinheiro você tem?
o menino enfiou a mão no bolso e tirou 20 centavos. O guarda disse: não é suficiente. Então o menino disse: eu sabia que o senhor ia dizer isso. E enfiou a mão no outro bolso e tirou mais 10 centavos. E o guarda disse: não é suficiente. E o guarda sorriu e explicou: você não pode comprar o Museu do Ipiranga por 3 motivos. Primeiro, porque 30 centavos não são suficientes. Na realidade, 30 mil reais não seriam suficientes. Segundo, porque não está havendo o Museu do Ipiranga. Terceiro, se você é um cidadão brasileiro, o Museu do Ipiranga já é seu. Por quê? A salvação não é assim. Ela é gratuita, porque você nunca poderia comprá-la, nunca poderia merecê-la, nunca poderia conquistá-la pelos seus próprios métodos ou méritos, e ela não está à venda. Mesmo que você pudesse pagar um preço elevado, ela não está à venda. Mas as notícias boas são que quando você entra no reino, ela se torna sua. A salvação é sua. Talvez você não tenha recebido a salvação em Cristo, e para você a cruz seja apenas algo que aconteceu na história da humanidade. Há um convite aqui para você. É um convite para unir-se à família de Deus. Você pode fazer isso hoje pela fé em Jesus Cristo. A história conta de um poeta grego chamado Ésquilo, que foi exposto ao público e ordenado a comparecer perante um tribunal de cidadãos de Atenas. Os atenienses estavam bravos com ele, queriam tirar a vida dele. E Ésquilo tinha um irmão mais velho que tinha lutado na famosa batalha marítima de Salamis, onde os gregos derrotaram os invasores persas. Este irmão mais velho tinha perdido um braço no conflito histórico. E quando a Assembleia estava reunida, pronta para condenar Ésquilo, o seu irmão mais velho subiu e se levantou ao lado dele e deixou o seu manto cair, mostrando o toco de um braço que havia sido perdido pelos atenienses. E eles votaram, então, o júri votou unanimemente pela libertação de Ésquilo. Nós temos um irmão mais velho que se levanta ao nosso lado e que mostra as suas chagas, as suas feridas, os sinais dos cravos, dos pregos nas mãos e nos pés. O nosso irmão mais velho que se levanta em nosso benefício diante do Pai é Jesus Cristo. Considere isso e abrace a Jesus Cristo e se disponha a seguir os ensinamentos de Jesus. Eles são para benefício seu, eles são para a salvação sua. Que Deus nos abençoe. Amém. Em resposta ao que estudamos hoje, que aprendemos hoje da palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério.
Ajuda-nos a desenvolver nossos dons. Ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos, Senhor, pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Neste instante, vamos acompanhar o cântico do hino de número 27 do nosso inário Novo Cântico. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, celeste, um hino ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. Dos céus e no mar e na terra, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador, me vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Dos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.